Fala galera, estamos aqui no 7º episódio do Fedcast, o programa, o podcast do Jiu-Jitsu Sergipano. Hoje um dia brilhante aqui, a gente está com a presença aqui do mestre Lau Rocha, professor Júlio César, é assim que o mestre gosta de se apresentar, professor, mais um professor da GFT, depois a gente vai falar sobre isso, e o professor Lúcio Flávio, que é personal trainer hoje aí, titular aí da preparação física dos grandes atletas da GFT. Uma honra pra gente, professor, muito grande estar o senhor aqui, porque a GFT, ela tem uma história linkada com o surgimento do jiu-jitsu, né? A gente sabe que a gente tem o grande mestre Jairo Moura, o pioneiro baluarte aqui do nosso esporte, tanto do judô quanto do jiu-jitsu, mas com a chegada da antiga UGF, é que realmente o jiu-jitsu sergipano veio dar uma alavancada com todas as expertices do nosso amigo Marcos Belo. Então, professor, uma honra pra gente ter o senhor aqui. Pô, obrigado, Bruno. Honra pra mim estar aqui, né? Até porque Sergipe foi a primeira filial nossa, né? E o qual o Marquinhos, né? Pois havia pego a faixa preta para vir para cá e fez esse trabalho maravilhoso aqui, com o Laos dando sequência. Então, eu fico feliz pra caramba de estar aqui participando. Eu não sei se eu tenho, não sei se Laos tem. Tem uma foto icônica aqui, né? Aquela foto de lá da Coroa do Meio, né? Marcos Belo, aí Sim, sim. tá Laos, tá Manu, Eric tá Eric Tavares. Tavares, tem aquela foto ali icônica. Sim, Todo mundo sim. faixa roxa e Foi ideia Marcos de Belo. Boquinha. Foi ideia Vamos fazer dele? uma foto ali nas pedras, tá, não sei o que, pra divulgar. Pô, aquela Eric foto é Tavares. sensacional. Eric Tem que Tavares. pegar, não Tá tem não, em cara. New Jersey. Tá em New Até eu Jersey. encontrei com ele lá fora. E professor Lúcio Flávio, personal trainer, faixa preta, casca grossa de jiu-jitsu também, que a gente acompanha ali nas redes sociais. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado pela oportunidade. Primeira vez que eu estou aqui em Sergipe, né? Espero vir mais vezes. E é uma honra poder estar partilhando aqui um pouco do conhecimento, das histórias que a gente vai... Você sabe que tinha sergipano, né? Léo tinha sergipano, é da Barra dos Coqueiros, lá do Moro. Ele é mesmo, Ele é da Barra, ele é da Barra. É. Eu mandei foto pra ele aqui no WhatsApp. Então, vamos lá. Laos, fala um pouco da história, né, dessa chegada da UGF aqui, de forma sintetizada ali, para a gente só contextualizar, para depois a Bom, gente... Quando eu comecei a treinar jiu-jitsu aqui, né, foi com o Marrinha, Sérgio né, Marra. com o Sérgio Marra. Marra era faixa roxa, né, eu já conhecia a Marrinha de muito tempo, é do surf. Já fui patrocinado por ele na época, de surf na época. E quando eu voltei do Rio, era a Marrinha que dava aula aqui, ele era faixa roxa, já tinha uma galera treinando, a galera do surf colava com ele para treinar, todo mundo que eu conhecia. E tinha Jairo Moura, a equipe de Jairo Moura. Então eram essas duas equipes que, assim, rivalizavam né, nos treinos, né, só de conversa, assim. Até que teve os primeiros campeonatos, né? E depois Marrinha teve que se ausentar, foi para receber uma proposta de trabalhar lá no Sul. Eu fiquei um ano, mais ou menos, e me deixou de roxa, dando aula no lugar dele aqui. E foi quando, 1 ano e meio, 2 anos depois, chegou o Marcos Belo. Que ano é isso aí, Laos? Isso, se eu não me engano, 99. Ah, mas 99, 2000. em Aracaju, um roxo era um semideus, pô. Faixa Pois roxa, é, mas naquela aquela história, época, né? Pô, não Verdade. tinha, cara, não tinha. Não tinha. Eu já ajudava a dar Marrinha da aula de azul, né? Então, assim, logo que eu peguei azul, ele, não, vamos, você é técnico, vai me ajudar, você, né, quer dar aula, gosta, não sei o quê, eu me identifiquei. E comecei a ajudar ele, depois estava dando aula ainda de azul, aí quando ele foi embora, ele falou, não vou deixar de ser de roxa, tal, eu não queria, mas foi e aconteceu. E aí um belo dia chegou, eu fiquei sabendo que Marcos Belo vinha, né, por um professor, tava falando essa história agora, o professor Delson de capoeira lá na UFES, falou, ó, vai chegar um cara Delson foi meu professor, não. vai chegar um cara aí da Gama Filho pra dar aula, cara, o cara conhecido, tal, não sei o quê. Aí eu falei, pô, legal, massa. E aí depois esse papo morreu. E aí teve um dia foi Manu lá na minha academia. Eu tinha minha academiazinha lá no Atalaia já, no mesmo lugar que é hoje, só que era bem pequenininho o tatame. E aí Manu chegou, cara, tem um cara aí que chegou e a gente tá juntando a galera. Você tá sem professor aí e tal, quer colar com ele? Aí eu falei, cara, vamos conhecer esse cara aí. E aí o diferencial foi, assim, pô, que era um cara educado, né, super educado, me tratou muito bem e me acolheu.
E eu achei legal e continuei, né? Quando eu tava sem referência nenhuma, né? Pô, eu tinha recém pego faixa roxa, não tinha para onde crescer. Laos, Aí pra mim foi nessa época aí, marrinha era o quê? Marrom? marrinha, depois de roxa, ele pegou a marrom, foi, aí Mas um quando ele pouco te deixou, aí já é um pouco de ele já história, que ele agora era eu gosto de saber. ele era marrom, mas já tinha recém pego a preta. Ah, entendi. Foi, aí depois ele foi pra Mas quando você pro viu, quando o Marcos Belo, a primeira aula que você teve, qual foi a impressão que você teve, assim, tecnicamente falando? Então, Marrinha, Porque todo mundo ele não era pequeno, professor, Marcos né? Belo Ele era um chegou cara aqui que com treinava quase e começou 90 a dar quilos. aula porque ele gostava de treinar e foram todas as vezes que ele veio pra cá, ele fazia isso. Ele criava um grupo para ele poder se manter treinando, Entendi. né? Marrinha. Ele tinha um tatame lá perto da casa de Saulinho, do surf, juntava a galera. Isso antes, né? Quando ele era azul ainda. Mas ele era um cara que meio que repetia na época, assim, né? Ele repetia o que o professor fazia, não tinha muito. Não era um cara estudado para dar aula de jiu-jitsu na época. E Você aí, já sentiu essa diferença com o Marcos com o Belo. Marcos Belo, como ele era um atleta de judô e formado também, né? A gente tem Aí quando veio, metodologia. já notava, assim, um, um arcabouço maior, assim, de professor na didática e tudo. E uma coisa que, assim, que marcou muito para mim é que, assim, a gente repetia muito posição com o Marcos Belo. Essa aí, que eu achei que tinha botado em... Não, mas de boa. Relaxa. Desculpa aí, viu? Rapidinho. Tá, e aí, Mestre Júlio, como é que essa informação, chega para o senhor lá Achei no que tinha Rio? botado no modo Como é que avião. chegou essa informação? Sabe que, como o senhor na apresentação falou, cara, primeira filial, né, da Uhum. GPT no mundo. No mundo. E aí, como é que essa informação chegou? Na época, qual era a sua mentalidade? O senhor tinha aquela mentalidade de expansão? Cara, não, vamos botar lá porque vai crescer. Porque no Rio já era uma realidade, né? O GF já era uma realidade. Mas como é que essa informação chegou? Cara, como é que chegou essa informação pro senhor? Qual foi o impacto? Então, o próprio Marquinhos chegou pra mim, ele tinha acabado de ser vice-campeão brasileiro, né? Pô, ganhando do Tererê, na época era o cara a ser batido, Sim, ganhando bem, finalizando as lutas, né? sim, sim. E ele falou, pô, Júlio, tem uma proposta lá pra Aracaju, cara. E a proposta é boa, eu quero ir lá. Eu falei, cara, então vai, faça um trabalho lá que com certeza vai crescer aquilo lá, entendeu? Porque eu sempre soube da capacidade do Marquinhos, que, né, a gente, pô, já convivia há bastante tempo no judô e no jiu-jitsu ali. Certo. Tanto que nós fomos o primeiro cara. Cara, quando eu lutei judô, eu tive um preconceito ferrado contra mim, porque eu era do jiu-jitsu, entendeu? Então, essa amizade que eu fiz com o Marquinhos, a gente começou a quebrar aquilo, porque a gente sempre enxergou que uma coisa dependia da outra. Né? O judô melhorou pra caramba o meu jiu-jitsu e o meu jiu-jitsu melhorou pra caramba o judô do Marquinhos, deu pra entender? Então conectou muito bem. E a gente, cara, era muito parecido, né? Na maneira de dar aula, de tratar as pessoas, de tratar os alunos. Então ali a gente montou uma academia, quer dizer, a gente dava aula na mesma academia e a gente não falava que era judô nem jiu-jitsu. E a gente Entendi. colocava o aluno que ele queria ser, né? Porra, Júlio, isso aqui leva mais jeito pro judô. Tá, bota ele pro judô. Então Esse tinha aqui leva- aquela peneira ali. né? exatamente. Então, né, acho que eu acho que nós fomos o pioneiro a fazer isso, a ter essa integração. Porque eu ia nos caras do judô lá mesmo, pô, mesmo. Os caras tinham um preconceito ferrado contra o cara do jiu-jitsu, né? É verdade. Eu lembro que minha prima treinou jiu-jitsu com o Eduardo Hernandes. Isso eu tô falando em 90 e pouco, né? 96, 7. E essa galera toda, eu vi Manu faixa azul, mandou uma galera lá, Pato Rouco, Manu e tal. E Emerson Galego. E minha prima foi, eu era faixa laranja de judô, garotão ainda, né? 15 anos e tal. E, cara, eu não podia comentar no judô que eu tinha ido na academia de jiu-jitsu. Tinha isso. É. Não No Rio, dava. então, Não dava. Eu não podia, pô, chegar lá. Ah, eu fui na academia de jiu-jitsu, no judô. Porra, bicho. Agora, tem uma parada engraçada que eu vi diferença do Neuazá pro chão de jiu-jitsu. Eu percebi no treino, eu acompanhei lá e eu disse, cara, isso aqui é diferente. Não é o que a gente aprende, não. Porque se você vê um cara judocão, se vê um cara judocão sim. passar uma guarda, não é igual o jiu-jiteiro, né? então, sabe quem quebrou isso? Flávio Canto. Porra, velho. Porque o Flávio Canto, ele treinava jiu-jitsu em todas as academias grandes do Rio de Janeiro. E o Flávio Canto Passe livre, ele tinha trânsito livre, cara. Isso. E o professor Pedro colocou ele para lutar. Ele ganhou o brasileiro, né? Mas ele falou assim: porra, Júlio, se eu continuar lutando
jiu-jitsu, eu vou fechar as portas das academias de jiu-jitsu que eu treino, entendeu? Porque tinha aquela rivalidade na época, Sim, porque ele entendeu? ia ter que escolher uma equipe, né? Exatamente. Eu tô de azul, né? Azul. Tô de roxo. Roxa. Cara, ele bateu em todo mundo. Todo mundo. E eu tenho relatos, assim, de pessoas conhecidas que tinham um bom nível de judô e que foram lá no Rio e treinaram lá e, tipo assim, o cara volta com dor de cabeça. Ô, porra, ô O cara Bruno, treinava com o Flávio Canto e voltava com dor de cabeça. Tipo assim, caramba. ali na Gama Filho já tinha um treino ali de muita gente, pô, nego duro ali, pô. Eu tô falando do Teodoro Canal, de Denilson Pimenta. Sim, sim. Você tá entendendo? Esses caras são duros até hoje. Então, e, cara, ele ia ali, mano, ele enfileirava todo mundo. Ninguém me contou, não, cara. Ele enfileirava todo mundo no chão, entendeu? Os caras falam lá que faziam casinha pra ele. Ó, você vai no 10º treino, cada um. Aí vamos chegar no 10º treino e parecia que ele tava no primeiro ainda. Caramba. Muito diferenciado, cara, muito diferenciado. Então, o chão dele, se você prestar atenção, ele adaptou o jiu-jitsu pro judô. Entendeu? Então, acho que isso foi... E tudo depois do Flávio Canto, passou a ter mais volume de luta no chão. Porque antes não, pô. Ia pro chão, não já dava bater, botava em pé. Todo mundo parava, eu parava. Como era você, Charles? Ele parava também, né? E foi pro chão, esperava o Matê, bem... Não, porque o Duval foi aluno de Jairo, né? Então Ah, não, Duval já é uma das poucas escolas que tinham... era mais fácil fazer mais chão do que em pé. É. O judô. Duval tem uma galera aí que, inclusive a maioria dos alunos dele que chegaram na Preta são Preta de Jiu-Jitsu também, né? Pinho, Wagner, eu, Pinho, Wagner, eu sei, Marcelo Conceição, Mas Dimas, Dimas, tem uma galera. o preconceito do judô com jiu-jitsu não foi pela modalidade, era pela fama. Então, eu quando comecei a treinar jiu-jitsu, eu já estava uns 4 anos de marrom de judô. Entendi. E eu, por exemplo, na minha época, né, os caras treinavam com kimono sujo. Competição, o médico entrava de tênis dentro do tatame. Os caras não amarravam faixa, jogavam faixa no chão de qualquer jeito. Eu fui uma vez treinar num lugar, os caras pegavam o kimono suado, estavam na janela e botavam pra treinar. E eu com o kimono branquinho do judô. Aí eu falei pro meu professor, não vou treinar mais isso não tem como fazer isso não. Então, isso choca, porque assim, tu vem de uma realidade do judô totalmente tradicional, aula calada, ninguém pode falar nada, repetição. Por exemplo, a minha primeira aula de jiu-jitsu, né, que eu fui visitar a academia, a gente estava sentado no tatame conversando, daqui a pouco todo mundo começou a se aquecer, correr, e aí eu virei pro meu professor, né, de judô, que estava treinando jiu-jitsu, eu falei assim, não vai ter cumprimentos não para começar a aula? Saudação, né? Aí ele falou assim, não, a aula já começou. Aí eu falei, como assim começou? Aí eu fui lá no professor, cumprimentei, aí ele, do judô, né? Aí, final da aula, o pessoal saindo, aí um cara, eu nunca esqueço disso, um cara, ele saiu pra botar a roupa, só que ele botou a roupa toda e ainda tava com a mão na mão. Ele entrou de tênis no tatame, atravessou o tatame todo até a janela e colocou o kimono na janela pendurado. Aí eu olhei aquilo e falei assim, cara, não é possível, eu não vou fazer uma coisa dessa. Tanto que eu treinei jiu-jitsu obrigado, porque eu já dava aula de judô com meu professor, e ele queria que eu treinasse jiu-jitsu para aprender jiu-jitsu para dar aula. Sim, sim. Eu treinei obrigado até a marrom. Depois, na marrom, que eu falei, cara, tô quase preta. Pô, acho que dá alguma coisa que eu comecei a olhar o jiu-jitsu como algo diferente. Mas eu só gostava de competir jiu-jitsu. Competir eu me amarrava. Mas treinar, eu achava horrível. E não tinha metodologia, né, cara? Eu lembro que as primeiras aulas que eu fiz de jiu-jitsu foi com Casquinha, que era roxa, e com Anselmo, tatuador, né? A gente ia na casa de Anselmo, e Casquinha era azul e eu roxa de judô. E a gente ia pra lá, mas o que ele ensinava era bacana. Ele é um cara tranquilo, né, dele, Anselmo tatuador e tal, e eu ficava assim, caramba, e eu comecei a ter uma noção do chão ali, né? E era um pouco mais organizado, porque era na casa dele e tal, mas os eventos de jiu-jitsu ele não atraía. Aqui em Aracaju era uma área, 2, era na praça ali na 13 de julho, tinha coisas assim que não, sei lá, a parte técnica. A gente, todos os dias que eu fiz aula de jiu-jitsu, a gente fazia 50 armlock, 50 triângulos, 50 kimura e 50 americana. Todos os dias. E faltou essa virada. Quando o Marcos Belo veio aqui, lá, você já sentiu essa diferença de nível de aula, na questão de metodologia, de didática mesmo ali? Sim, mas como eu ia falando, assim, a gente repetia muito, porque assim,
quando o Marcos Belo veio pra cá, ninguém fazia meia guarda. Não sei se ninguém fazia meia guarda. Sim, ele que trouxe a meia Né? guarda, Trouxe na a meia verdade. guarda de cadeirinha, né? Meia guarda profunda, ninguém sabia aqui. Então, quando ele trouxe, ó, vou mostrar essa posição aqui pra vocês vão começar a ganhar. Ninguém sabe aqui. E realmente, né? Todo mundo puxava de meia guarda, botava na cadeirinha e raspava. E a gente começou a ganhar os campeonatos todos, assim. Isso aí passou quase um ano, mas a gente só fazia isso. Tem uma história Né? Então a engraçada. gente treinava, ele chegava, ó, você vai fazer raspagem de gancho, cadeirinha, Manu, mesma coisa. E a gente, pô, especializou naquilo ali. Então foi quase um ano fazendo só isso, cara. Mas deu certo. Tem uma história engraçada que eu não sei, não lembro o ano exato, não sei se foi 2000, 2001. Marcos Belo levou uma galera pra Salvador. E aí a galera dele fazia meia guarda, né? E ele tinha um time de leve lá, top, né? E quando chegou lá no Campeonato de Salvador, o pessoal de Edson Carvalho, Ricardo Carvalho lá. E aí todo mundo raspava de meia guarda e não ganhava os 2 pontos. E aí ele começou a reclamar, ele contou isso no podcast. Começou a reclamar, cara, os 2 pontos da raspagem. E aí o pessoal não entendia. Sim. E aí teve que parar o evento, ele foi conversar com o Ricardo Carvalho. Parar o evento, não, cara, isso aqui é raspagem e tal. Eu lembro desse E a evento. mesma coisa, Roleta falou também no podcast. Quando o Roleta fazia lá o helicóptero dele, o pessoal não marcava no começo os 2 pontos, porque dizia que aquilo não era guarda. Então, é a evolução do esporte, né? Então, o mestre Júlio talvez tenha- Eu acho que na época, né, começou a se entender, ver as variações, ver as coisas novas e começou a entender, né, pô, se o movimento sai dali das pernas do roleta, não tem como não ser guarda, porque é um movimento contínuo. Aí começou a vir um movimento contínuo, entendeu? Então, eu acho que dessa época sempre vem uma coisa nova, sempre tem que parar para estudar as regras, para ver o que pode melhorar ou não, né? Essa que é a guerra de sempre. Mestre, e o senhor que passou por várias gerações aí, já é um cara bastante experimentado, experiente, antigo do jiu-jitsu, com faixa coral, vermelha e branca. O jiu-jitsu, o senhor foi todas as faixas coloridas? Já Todas. tinha o sistema, né? Na época. Já. Porque o sistema acho que é de 60 e pouco, né? Acho que Federação Carioca, né? Federação do Rio ali do estado do Rio de Janeiro. Se eu não me engano, o sistema de graduação é de 67. O mestre Francisco Mansur que fez aquele sistema lá. Mas o senhor passou por todas as faixas. Todas as faixas. E o que acontece? Comecei muito cedo, com 9 anos de idade, com 15 anos eu já lutava de juvenil azul, entendeu? Porque naquela época podia. E eu com 16 anos, eu E já, era infanto, né? 15 é infanto. já lutava de juvenil. Sim, sim, sim. Naquela época podia, né? E com 16 anos já era roxa lutando de adulto, entendeu? Ah, então o senhor entendi. Antecipou aí. Antecipou aí. E vieram acabar com isso, depois teve aquele problema com aquele menino lá no Espírito Santo. Sim, sim, é o que machucou lá. Aí acabou, no não absoluto. deixaram, ou proibiram o juvenil de lutar de adulto. Verdade. Verdade, foi uma tragédia aquilo ali. Tragédia. Muito ruim. Gabriel. Sim, sim. Então o senhor viu toda essa evolução das mudanças, metodologicamente, didaticamente. Como era eu não estou falando do avanço, estou falando de 50-50, on leg, essas coisas. Eu estou falando de aprendizado. Como era a aula do mestre Munir? Ele ensinando o jiu-jitsu é parecido com o que, quando a gente pega o faixa branca hoje para dar aula, aquelas primeiras aulas, a tesourinha, o bola-bola, A defesa a pessoal. balalanga, a defesa pessoal, É. isso existia? Existia, mas também existia também que às vezes o garoto que não lavava o kimono, ele botava no banheiro para tomar banho. É diferente aí do meu amigo Lúcio, entendeu? Quem chegasse lá com o kimono, meu irmão, ele botava para deixava. tomar banho. Aí nesse lugar eu ia gostar do jiu-jitsu. Começou no lugar errado. Comecei a ligar. E eu acho que, cara, eu comecei a entender porque o Munir, acho que não tinha nem... Ele era um policial militar. Eu né? não sabia disso. Eu acho que ele não tinha nem o segundo grau completo. Mas era um baita educador. Porque ajudava as crianças ali a orientar, entendeu? Entendi. Tanto que, por exemplo, para tu ver como é que era, ele era... Pô, cara, naquela época lá, a gente ganhava todos os campeonatos no Rio de Janeiro. Todos. Todos os campeonatos no Rio de Janeiro. Imagina. Tem vários relatos disso aí. E o que acontece? O que o Hélio Gracie tinha? A mídia por trás dele. A nata do jiu-jitsu ali. E como ele ia pra televisão falar que era bom de jiu-jitsu. Aí ele começou a pegar troféu pra criança,
troféu para juvenil e troféu para adulto. Aí separou. Separou. Por quê? Porra, 16 anos, meu irmão, tu tinha que trabalhar em casa para ajudar em casa. É verdade. Não tinha como você treinar jiu-jitsu, entendeu? E o pessoal da Zona Sul não, ainda tinha aquela entrar para faculdade. Entendeu? Então, quando o cara da Zona Sul entrava para faculdade, eles ficavam uns 4, 5 anos ali, estudando e treinando jiu-jitsu. Então, eles davam para continuar como adulto. Já o pessoal da periferia Não tinha como, né? não tinha como. Aí depois de muitos anos que começou a melhorar até adulto competidor no Rio de Janeiro. Mas no jiu-jitsu, tecnicamente falando, na parte da aula, mudou muito. Cara, o Munir fazia sempre a aula ali, criança, rolamento, que é um Sim, 9 sim. rolamentos que a gente fazia ali, que, pô, era muito bom, né? Tanto que eu fazia outro esporte, jogava futebol, caía de moto, nunca quebrei nada. O rolamento Usou saía camisa. automaticamente, entendeu? Então era nove rolamentos que fazia todo dia. Fazia apresentação de final de ano. Ele fazia parte de defesa pessoal, entendeu? Então, ele era voltado para isso. Aí quem entrava, os novos alunos, ia aprender rolamento, ia aprender a tesourinha, o cruzadinho, sim. a defesa pessoal, e aos poucos ele ia colocando dentro do grupo. Então, ele já tinha uma didática bem parecida com a de hoje. E um cara, como o senhor falou, com pouca instrução, né, cara? Pouca instrução. Eu acho, na minha concepção, quando eu comecei a dar aula também, eu errei bastante, né? Porque a gente acha que é faixa preta, campeão disso, campeão de tudo, e acha que é bom professor. E uma coisa não tem nada a ver com Não outra. tem nada a ver. Quantos caras aí, campeões mundial que a gente tem lá e não consegue dar aula? Quantos caras que nunca competiram são belíssimos professores? Eu acho que o professor já nasce professor. A faculdade vai te abrir um leque de informação. Porra, como tem que trabalhar com criança, como tem que trabalhar com alto rendimento, como tem que trabalhar com deficiente físico, como tem que trabalhar, entendeu? Então, Vou colocar o mestre Júlio numa saia justa agora. Mas antes eu vou perguntar uma coisa, porque eu vi um comentário de Lúcio Flávio aqui numa postagem sobre competição. Lembra? Você fez um textozinho lá, até curti seu comentário. E, assim, na minha concepção, eu falei sobre isso na academia. Eu acho que o cara tem que competir. O cara tem que sentir aquela... Ele não precisa ser um campeão. Muitas vezes a pessoa confunde. Na minha época de criança, talvez na sua época, talvez... A gente treinava... Eu treinei judô 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. E do mesmo jeito que a gente treinava segunda, quarta e sexta para aprender judô, quando tinha campeonato, ninguém intensificava, era segunda, quarta e sexta, acabou. De 7 às 8 ali, tchau. Era desse jeito o treinamento para todo mundo. O treino extra era uma corrida, que é o que a gente fazia, ou quem fazia a barra. Pelo menos na minha época ali, anos 90, comecei ali em 93 e tal. Criança. Mas, Lúcio, pela sua resposta, você fala que há uma necessidade da pessoa lutar para entender esse outro lado. É uma questão psicológica, né? A luta destrava as pessoas. Eu tenho relatos de alunos que, sei lá, mandaram mensagem para mim de madrugada chorando porque o cara tinha se curado de um problema que ele tinha. Eu tinha aluno policial que lutou um campeonato interno de jiu-jitsu interno da minha equipe. E o cara mandou, sei lá, um texto, meu irmão, no WhatsApp, falando que ele tinha se curado de um bloqueio, que ele não andava armado no dia de folga. Isso era um medo que ele tinha dentro dele. E aquela luta no campeonato interno desbloqueou ele daquilo. Então, eu acho que a luta envolve muito mais coisa. O campeão, às vezes, ele não pode saber dar aula, e aquele cara que senta no cantinho pode ser o melhor professor, mas a luta eu acho importante. Qual é a sua opinião? Eu entendo, ninguém é obrigado a competir, mas eu sempre falo para meus alunos, a minha ideia como professor é que todos participem pelo menos de uma competição na vida. Sim. Independente do que seja. Tu pode chegar lá, não tem ninguém para lutar, mas tu vai se inscrever. Tu tem que experienciar o que é sentir o nervosismo só de escrever o teu nome, depois de tu olhar a chave, depois chegar no dia tu ficar olhando para todo mundo que passa do teu lado e ver se tem o teu tamanho. Dorme pouco, né? Isso aqui eu acho que tem minha categoria. Esse aqui. E aí tu olha, a pessoa tem a cara mais amarrada, pô, isso deve ser brabo de jiu-jitsu, aquele ali eu acho que eu ganho. A gente passa por isso até hoje. Mas é uma dimensão que não se ensina na academia. Não tem como você ensinar alguém a competir explicando. Eu posso contar todas as minhas histórias de competição, não é igual, cara. ninguém vai perceber. Ele só vai ter noção quando ele chega lá. E para mim, ele tem que vivenciar isso pelo menos uma vez.
Ah, entrou na porrada, não tem problema, você vivenciou. O dia que você der aula, caso um dia você venha dar aula, ou às vezes fala, pô, tu precisa nem ser professor. Quantas vezes a gente deixou um faixa preta que não é professor puxando um treino porque a gente teve que resolver alguma coisa na academia ou teve alguma viagem. E então, às vezes, em algum momento você vai puxar uma aula ou um aluno menos graduado vai sentar do teu lado e vai fazer uma pergunta, você sendo preta. Porque eles acham que preta sabe tudo. E você precisa ter uma experiência para contar. Laos concorda, Laos? Com certeza. É, como ele estava falando também sobre o saber a regra, né? Saber a do regra. jiu-jitsu. Não, competir eu encaro assim como um rito de passagem, né? Acho que em algum momento a pessoa vai ter que botar seu nome lá e se provar e não é nem provar para os outros, né, meu irmão? Se provar, se testar, né? É uma avaliação pessoal, né, sim. cara? Mas, Júlio, o AGF Team é uma das, pelo menos nos últimos rankings, é uma das 10 maiores equipes do mundo em resultados competitivos. Agora no... Acho que 3 anos em quarto, né, mestre? Não, mas agora no... Vocês foram campeões no feminino. Eu vi um resultado agora... Não, no brasileiro. No brasileiro. Mas a gente foi campeão no feminino. O feminino foi campeão e eu acho que no masculino terceiro lugar, uma coisa assim. Eu dei uma olhada lá rapidamente e pode ser que a memória me falhe aqui. Mas como é que tá dentro da sua equipe essa questão da competição? Eu sei que é muito forte. Vocês são formadores de campeões desde a base. Mas e esse novo público do jiu-jitsu? Que eu já ouvi até um termo, é o jiu-jitsu gourmet, cara. Eu ouvi isso aí, cara. Eu achei estranho, né? Mas tudo bem, né? O pessoal tem... O lifestyle. O cara que é empresário, que sai de casa, meu irmão, que ele quer chegar lá, às vezes ele não quer nem treinar, mas às vezes ele quer sentar do seu lado e bater um papo. Entendi. Acontece isso. Mas como é que tá essa política dentro da equipe? Tem que ter os dois ambientes, tem que focar. Como é que tá sendo direcionado isso? Então, ô Bruno, eu vivenciei isso com 14, 15 anos de idade. E eu estava na academia, o meu professor não passava de faixa se você não fosse campeão. Entendeu? Essa era a minha... Não, tu não vai ser campeão. Tinha um aluno lá, ficou 4 anos de faixa marrom. Né? Aí esse aluno, que era faixa marrom, que me ajudava no treino, né? Ele falou assim, não, pô, pode ir embora, aqui vai morrer faixa marrom. E o cara foi embora, entendeu? E o que eu enxerguei no jiu-jitsu desde criança? Cara, me ajudou muito. Ao perder minha timidez, ao ter autocontrole na rua. Então eu enxergava isso, é o jiu-jitsu, muito melhor do que a própria medalha que eu ganhava ali. Claro. Deu pra entender? Então, quando eu enxergava com 15 anos, eu falava assim, pô, cara, eu tenho 6 anos de jiu-jitsu. Esse cara é faixa preta, mas ele trabalha o dia inteiro. Não é a faixa que vai dizer que o cara é melhor que o outro. Porque naquela época, meu irmão, tinha isso, entendeu? Não, faixa preta tem que barragar do marrom, entendeu? E ali, com 15 anos, já enxergava que não era isso. Eu já me enxergava atleta, porque, porra, eu não ia pra noitada, eu nunca usei droga, eu nunca bebi. Tá. E achar, pô, esse cara é trabalhador, porra. Se eu bater nesse cara, mas não volto pra treinar. Então, naquela época, eu já enxerguei isso. Já tem essa percepção. Já tive essa percepção. E eu acho que a competição é a superação conosco mesmo, não é com o adversário. Como o Lúcio bem falou. Como o Laos também falou, entendeu? E eu falo, cara, vai lá lutar, vai se testar, cara. Sem responsabilidade, mas não obrigo ninguém a competir. Entendeu? O cara que vai. E eu sempre falo, por eu sempre ter gostado de competição, porra, o Boquinha sempre gostava de competição, o próprio Baraúna, então o cara acaba sendo uma referência. E o que eu enxerguei nisso depois na Gama Filho? Eu tenho que botar um horário só de competidor. Certo? Perfeito. Porque esse horário de competidor, esse cara tá lá porque quer. E eu não posso colocar esse cara junto com minha aula de manhã ou de noite, que vem o médico, que vem o cabeleireiro, Sim, vem... sim. Que é totalmente diferente, entendeu? É uma aula totalmente diferente. Então, isso eu já consegui enxergar bem atrás. Então, eu acho que isso me deu uma posição melhor para eu saber dessa evolução. Perfeito. Laos tem uma turma lá de marcha que é bem legal. Eu já fui lá dar um treino, tem uma galera lá que... Pô, galera dura, mas todo mundo ali, já 40 a mais e a galera das antigas. A gente maioria chama faixa de preta. turma dos pés na cova, né? Pé na cova. Inclusive amanhã vai ter um treinão lá. Amanhã vai ter um treinão lá com a presença da galera. A Dos galera já pé na tá... cova. Ah, pô, tem que ter alguém da minha idade, que é difícil agora. Que a maioria já morreu, né, pô? Íder, professor Íder, né? Íder. Íder vai ficar amarradão, Deve velho. ir lá amanhã, sim. Pô, Íder é um guerreiro, isso. cara. Aquela aula que do lado de fora tem gelol, tem... Médico, o Samu já fica de Cara, Íder, prontidão. porra,
Lá, você lembrou de um grande exemplo. Juiz de direito, eu acho que ele tem 63. Acho que ele é 63, se eu não me engano. Acho que 63 anos. Cara, ele foi um dos motivos pra gente aqui da federação ter colocado o Master 5. Sim. Cara, ele passou um ano todo, bicho. Professor, tem que ter os velhos, porque a gente só tem o Master 3, né? Aí eu fiquei assim, Pô, é aí uma eu disse, diferença, pô, ainda mais é uma Master diferença 3 grande. mais. Ele, cara, você tem quantos anos? Eu tenho 42, né? Porque eu tenho 42, ele falou, pô, bicho, eu também já tive 42. É diferente. Hoje eu tenho 60, é diferente. Muito diferente. Só que eu não conseguia compreender. E aí depois, cara, eu fui conversar com um e com o outro. E uma pesquisa muito rápida. Se, meu irmão, se tiver a categoria Master 4 e Master 5, você luta? Ah, eu luto. Pô, eu não luto porque é o 3, porque quando eu tinha 40 eu me achava mais pujante. E aí a gente entendeu esse perfil. E hoje a gente tem Master 4, Master 5 aqui, cara. E são os primeiros a entrar no campeonato. Observa lá. Sim. Os Masters são os primeiros, cara. Praticamente os pretos sumiram, né? Mas a gente entende. É complicado. Ser faixa preta adulto hoje não é fácil. O Master hoje é o maior público do jiu-jitsu. É. O bairro brasileiro é pô. mais de 50% E, do ô, Bruno, evento. eu tive com o Siriema, ele já tá querendo colocar o Master 8, tá? O 8? É. Já estão falando pra botar o Master 8. Chega de cadeira de roda de com 70 barulho de anos. oxigênio. É, cara. Nego com 70 anos, com 66 anos, que já é muito diferente do cara com 60 anos. Sim, claro, cara. Pô, e vai ter entendeu? público, tá? Tem público, Tem os caras público. já estão perturbando Não, e ele. tem gente se cuidando, Se cuidando. pra chegar pelo cara. Então, eu acredito que nesse caso deveria ter uma adaptação de tempo, né? Diminuir mais o tempo. Sim, é 3 minutos, três cara, 3 minutos, minutos. E Cara, tem aquela cena, eu não sei se tem uns 3 ou 4 mundiais de Master aí atrás. Acho que 2 senhorinhas do cabelo de Cabelo algodão, branco. roxa, acho que faixa roxa e azul. 2 senhorinhas lutam. Meu irmão, fantástico. aquilo. brasileiro Circulou- teve também agora. Fantástico. Brasileiro, acho que foi 2 Circulou faixas o mundo azul, todo. acho, do brasileiro. Também, Fantástico. senhora, maneiro. É. E diferente de vários esportes de luta. Acho que o jiu-jitsu, assim, não vou falar com certeza, mas eu acho que o jiu-jitsu é o único esporte de luta, de combate, que o público master é muito forte e pode botar uma pessoa de 60, 70 anos competindo. Uma coisa é só treinar, uma pessoa competindo. Eu não vejo outro esporte de combate. Dia de terça e quinta, lá na minha academia, 9 horas. Hoje é o dia, hoje é aula de judô e depois jiu-jitsu. Cara, já é uma turma de marcha já. Terça e quinta é marcha. Eu tô começando a separar e não separo as pessoas. Porque às vezes tem o adulto lá que ele não pôde ir ontem. E aí, pô, professor, só posso ir hoje. Posso ir, cara, não vou deixar o cara de treinar. Ele pagou a academia, tem que treinar. Mas a aula é voltada para um cara master. É, o maior público hoje das academias de aula comercial é master e criança. Sim. Com certeza. É. No mundo todo. É. No mundo todo. No mundo todo, né? Cara, mas veja todo. só. Aqui é bem E fácil você master é ver um isso, grupo fiel de treino, né? Sim. Ô, Bruno, eu tive uma curiosidade. Eu fui coordenador da JP, né, lá em Abu Dhabi. Então, o que acontece? Eu tinha curiosidade de saber por que os caras investem tanto no jiu-jitsu. Aí eu tava lá, porra, fui lá no palácio almoçar com o A Sheik. princípio não faz sentido, né, mestre? A gente fica, não faz sentido. Por que esses Ah, caras, né? Não tem retorno. Eu já pensei isso pra Tu pensa assim, não caramba. tem É, retorno. Escuta. Aí eu tô lá no palácio, pô, nego de ouro, caiu da Vila da Penha, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu, venci na vida. aí eu perguntei pra ele, pô, por que vocês investem tanto no jiu-jitsu, cara? E eu não via tanto campeão assim, né? Agora tá começando a aparecer. sim. Ele falou, ô professor, a gente era o povo maior número de diabetes do mundo. Era o primeiro. Gastava 46 milhões de dólares. Quando coloquei o jiu-jitsu, diminuiu. Falei, caralho, saúde, meu irmão. Saúde, bicho. Jamais. Tu imaginava que era uma parada dessa? Ninguém imaginava. Ninguém. Todos os colégios lá tem jiu-jitsu. Toda policial, marinha, tem jiu-jitsu. E o cara, para mudar de patente, tem que mudar de faixa também. Genial. Genial, né, mano? Genial. E ninguém faz ideia disso. Porque a gente sabe. Eu não consigo me imaginar vivendo sem arte marcial porque eu entrei criança, com 12 anos. Mas o cara comum. E é engraçada a abordagem, né, da pessoa. Eu sempre falo que são 3 lutas. 3 guerras que o cara enfrenta. O ser humano comum. O primeiro, querer fazer arte marcial. O segundo, ir numa academia, né? E pesquisar, né? Eu vou numa academia. E a terceira guerra do cara é entrar no tatame. Meu irmão,
Depois que o cara entrou, ele não sai mais nunca. Essa é a imagem que eu tenho. É. Eu É muito falo difícil sempre- você não converter uma aula experimental, Não, né? difícil, muito É difícil você fazer. O cara chegar O na... cara chegar chegar, lá. mas, pô, depois que faz é, É muito por isso que eu difícil. falo, são 3 barreiras. Primeira é querer, segunda é ir numa academia e a terceira é pisar no tatame. Meu irmão, depois que ele pisa... Sabe por que que eu falo isso? Eu tô na arte marcial há 33 anos. Esse mês eu completo, em julho. Julho de 93, 33 anos. E, cara, a emoção que eu tenho de comprar um kimono, de comprar uma faixa, é a mesma. Meu irmão, eu compro uma faixa e eu fico olhando todo dia o rastreio. Eu compro um kimono, eu tenho a mesma quando chega. Aí minha mulher fala, meu Deus do céu, você já tem Bruno, olha pra aqui no Tony guardar ali, meu irmão, um kimono novo. Eu uso e chego na academia emocionado, eu falo, cara, eu tenho esse brilho, eu não consigo perder. Uma posição nova, o dia do campeonato, a gente tá organizando evento, por mais seja estressante, mas quando acaba o dia, sabe, satisfação. Quando o Devine estava aqui comigo na federação, com a gente, quando acabava o campeonato, cara, ele sentava, ele chorava. Aí sempre, pô, qual foi, Devines? Ele, conseguimos, pô, me dava um abraço. Aí, cara, eu chorava também, porque é a satisfação que a gente O não... Devines é um moleque de ouro, né, mano? Não, tá maluco, Moleque de ouro. ele é sensacional. Meu E- cara agradece. O cara agradece, né? Ele tá fazendo charme comigo, tá fazendo charme comigo. Quando eu ligo pra ele, é um problema. Ele me dá consultoria, mas nunca tem tempo. Eu vou reclamar com ele. Já parou pra pensar que o jiu-jitsu tinha tudo pra dar errado? Porque é um esporte onde é muito traumático, pancada, e a pessoa te apertando, e a maioria das pessoas tem fobia de estar... Suor na cara. Outra coisa, Abafado. ele vem de uma época onde tinha muitos preconceitos, e ainda tem, e, pô, a galera se agarrando, e é uma parada que não era pra vingar. O jiu-jitsu não era pra vingar. Mas ele tem uma outra coisa que é muito interessante. Pô, o cara que te estrangulou, que pegou teu braço, é teu irmão. É um cara que tu tem ali, tu cria um vínculo com aquele cara, né? É, mais ou menos na vida, quando você passa por um sufoco muito grande com alguém, aquela pessoa, ela passa a ter vai ter uma liberdade, né? Pra você, no teu íntimo, diferente. Acho que o jiu-jitsu, ele criou isso. Do você tá ali, o cara tá te apertando, você tá no sufoco, o cara te ajuda, aí o cara depois te mostra a técnica, e aí depois tem a resenha depois da aula, e isso cria um tipo de vínculo que outra modalidade não cria. Aí você me passou um gancho agora, eu tenho experiência ontem. Chegou um aluno meu lá, treina duro, puxa branca, 1 ano e tanto já de branca, tá ali na guerra, final do ano eu vou dar as ele. E agora aí- ele já vai saber. É. Eu vou falar o nome dele não, tem vários lá, então eu não vou falar o nome não. E aí, cara, ele machucou o joelho. Aí ontem ele, pô, professor, tô com o joelho machucado aqui. Onde foi isso aí? Ele jogando bola. Aí eu fiquei calado, a gente treinou, aliviei mais. E depois eu disse, fulano, quando você machucou lá no Baba, no futebol, né? O que foi que aconteceu? Ele, não, me tiraram, eu sentei no canto lá. Alguém lhe afagou? Não. Alguém foi lá perguntar se tava bem? Não. Como é aqui no jiu-jitsu? Ele, bem diferente, né, mestre? Pois é, cara. O nosso esporte, ele é diferente. Inclusive, o cara que não tem tanta habilidade. Geralmente nos esportes, o cara que tem menos habilidade, ele é escanteado. O gordinho, pô. O gordinho, gordinho, pô. O gordinho. Ele é escanteado. O cara na arte marcial, e eu já falo de todas, é diferente. O cara que é ruim, esse aqui é o que é abraçado. Com certeza. Esse cara é abraçado por todo mundo. Porque todo mundo tem aquele ímpeto de ensinar algo. Você já viu como é faixa branca? A gente dá uma aula e ensina uma posição. Aí o branca, quando faz a duplinha lá dele lá, sempre um ensina pro outro. Aí é assim, né? Aí às vezes eu resenho e falo assim, ô rapaz, você tá ensinando o que você não sabe, é? Aí faz aquela sacanagem ali com o cara. Ele, não, professor, é porque eu decorei melhor aqui a posição. Tá, deixa eu dar uma olhadinha aí. Não aprendeu nada, Não esqueceu aprendeu metade nada, e ainda quer quer ensinar. multiplicar, ainda quer ensinar, pô, como é que pode? Mas tem essa cultura dentro do tatame, de você abraçar aquele cara que sabe menos. Isso é importante, eu acho que isso é o grande trunfo da arte marcial de um modo geral. E aí agora, mudando um pouco de assunto, e voltando aqui em Flávio Canto. Ultimamente ele tem falado algumas coisas. O senhor é preto de judô e jiu-jitsu. De vez em quando eu tô no grupo lá de judô, se não foi Bruno que falou, quem falou foi Flávio Canto. Flávio Canto tá um cara que tá
tá defendendo muito a bandeira do jiu-jitsu com essa galera master, a galera que treinou judô duro. Porra, Lúcio, você se imagina tomando 30 quedas hoje, cara? Não dá. Não dá, cara. Não, ó, Dá, bicho. essa semana agora eu fui numa graduação de judô e eu não treino judô há anos, já décadas. E aí ficou uma dupla. Aí o cara, pô, dá um treininho aí. Aí eu fui fazer ali, pô, teve um. Era aquele treino que ficam de um lado do outro, você corre e derruba. É. 2 rodadas dessa de 1 minuto, eu tava todo quebrado, semana toda. Falei, caraca, não dá mais não. Eu não aguento mais. Até minha aula lá, eu falei assim, ó, aqui é judô Kodokan. É 20 quedinhas no máximo pra galera, acabou. Não dá, bicho. O cara que vai trabalhar no outro dia, pega... Eu não consigo. E olha que hoje em dia tem colchão. Sim, tem tudo. Tatame é mais confortável. Não é mais que ele tá Vocês tendo pegaram palha de arroz? Charlie mesmo Pô. não machuca, tem essa cobertura dele aí, né? Acolchoado. Sofreu muito. Mas o jiu-jitsu eu acho que tem um pouco mais esse... A galera... esse surgimento da categoria, dessa classe 8, talvez venha por causa disso, porque o cara Master 8, ele consegue treinar. Tá. Hoje em dia você vê a velha guarda do judô, tá lá, nego de faixa coral, mas tá tudo ali, com o dedo na faixa ali. Não porque são preguiçosos, longe de mim. Mas Pô, esses caras já viveram pra o caramba. esporte é seletivo demais. o Mas, judô, né? Incentivo demais. Depois de uma fase ali, não dá mais. Né? Mexe, com relação à capacitação, para contextualizar, certa vez eu tava lá no Brasileiro de judô, não lembro o ano, tava na arbitragem, e eu tava vendo situações de... Quando começou a profissionalização do jiu-jitsu, que na época o pessoal não tava vendo, ainda tinha aquela parada do creonte, né? Então, algumas equipes um pouco mais estruturadas conseguia pegar o cara ali, né? Captar o cara ali que foi de Lúcio, o cara que foi de Serginho, o cara que foi de Panda, e a galera não entendia. Eu lembro que uma vez eu tava lá e a galera conversando pra caramba, e tá errado. Acho que foi logo na primeira... Acho que foi logo quando o Isaac Bahia saiu ali. E aí ficou o nego puto, com raiva e tal, e saiu, tá errado. E eu parei lá, pessoal, pelo amor de Deus, isso é evolução do esporte. Isso vai acontecer. E preparem-se, o seu dia vai chegar. O seu campeão lá vai sair. Ou você faz um trabalho para esse cara ficar, ou você vai perder. E aí eu fui até rechaçado nesse dia. Você não entende nada, você era Caju e tal, Paraíba, aquela história toda. E daí Múzio chegou e falou bem assim, não, essa semana eu sentei com o Júlio e a gente tava falando justamente sobre isso. Múzio falou que tinha conversado contigo sobre isso. Uhum. Não sei se na época alguém da GFT tava querendo sair, tinha conversado com o senhor e tal. Qual é a sua visão hoje? O que foi que a GFT fez para dar uma freada nisso ou estruturar com relação a isso aí? Olha, Bruno, quando eu me tornei professor, eu sempre coloquei na minha cabeça que os meus alunos iriam conquistar muito mais coisas do que eu conquistei. Uhum. E graças a Deus isso tem acontecido. Vários Show. alunos meus conquistou mais coisas do que eu. Excelente. Então, eu acho que essa coisa de creonte, né, que o Carson colocou, eu vejo da seguinte forma. O Lúcio está aqui comigo já há bastante tempo, né? Aí chega alguém, faz uma proposta pro Lúcio e fala assim, ó, porra, cara, vem pra cá que eu vou te dar isso. Ele vem conversar comigo. E eu vou falar com ele, o Lúcio, vai e a porta continua aberta aqui pra você. Certo. Deu pra entender? E tem vários caras que, porra, a gente ajudou, até em inscrição, ver que aquele cara não tem situação nenhuma financeiramente, e você ajuda o cara ali. Até Certo? comida, né, velho? Até a comida. Até mora dentro da tua casa. Deu pra entender? Eu fui treinar em Serginho, eu cheguei lá, tinha uns 20 adolescentes lá, eu entrei. Serginho, essa galera aqui, não, todo mundo mora aí, pô. Galera da porrada aí, não. Ah, e aí, esse cara fala pra você assim, ó, muito obrigado por tudo. Ou esse cara fala assim, ó, pô, preciso sair daqui que eu tenho que ser campeão. Só que ali ele foi campeão a vida toda. Entendeu? Aí, quando o cara faz uma coisa dessa, eu penso da seguinte forma, pô, cara, os meus alunos estão tendo coisas, são todos ruins. São uns merda. Certo? E inclusive eu. Então, vai com Deus. Mas ali, com certeza, fecha a porta pra mim. Comigo, fecha as portas. Entendeu? Então, eu penso dessa forma. Eu acho que tudo é a maneira que o cara sai, porque todo mundo fala assim, ô Júlio, isso é profissão, o juiz está sendo... Não, não é profissão. Porque está muito longe ainda. Eu acho que o jiu-jitsu só vai ser profissional depois que as grandes marcas vier para o jiu-jitsu.
Depois que o atleta realmente tiver a condição de pagar o atleta. Que no jiu-jitsu não tem ainda. A maioria das pessoas que foram aí nesse vai, durar um ano, porque a conta não bate. Velho. Como é que você vai ter um grupo pagando alimentação, pagando passagem, gastando 1 milhão por mês? Quem tem isso? Por mais dinheiro que tem, uma hora acaba. Então, o que aconteceu? Você pode falar em todas as academias que fizeram isso. Não deu certo. E não vai dar nunca, porque o jiu-jitsu não te dá retorno. Eu não vou levar o Rodolfo para Maracanã, encher o Maracanã e aquele dinheiro todo para Jeff. Não é assim. É verdade. Deu para entender? Então, eu acho que como a pessoa sai, recebe uma proposta melhor, mano, e já aconteceu. Vai e a porta continua aberta. E aquele cara que fala que, pô, usufruiu tudo dali, né, cara? Que eu falo assim, pô, cara, quanto é que tu ia gastar por mês pra treinar com o Júlio? Você já viu o Júlio? Já botou meu nome aí no... Oxe, é o chat GPT, né? Já botou meu nome no Google aí? Quanto você iria gastar comigo? Porque o cara vem falar de dinheiro, entendeu? Então, na verdade, ali aquele cara, meu irmão, deu pra entender? Então ele usou e achou que a grama do vizinho é melhor que a nossa. Aí nesse caso já não é uma situação legal. Entendeu? Diferente de... Daquele cara que paga a tua academia Sim. certinho e daqui a pouco vai pro outro, pô, tá lindo. Eu tenho amigos que foram para os Estados Unidos e chegou lá. Então, e tem eu vejo situações diferentes. Não, um caso de um professor lá do Ceará, Maranhão. É uma filial de Jeff Team, que o pai dele é Jeff Team, mas ele tá na Gracie Barra lá nos Estados Unidos. É um menino forte, grande. Ah, cara, é o Illinois. É o filho dele. Irmão de Jael. Isso, Wilson. Cara, diferente. Teve uma situação de trabalho, de proposta. Ele foi pra lá, saiu na porrada, defendeu a bandeira da escola e, meu irmão, o cara chamou ele, velho, isso é bom. Claro. Quer vir pra cá, vou lhe pagar, levou a esposa, filho. Eu conheço o Wilson lá, gente boa, arbitrou também. Até no Rio de Janeiro mesmo, cara. Tem uma academia lá que, pô, gosta da mão de obra da Jeff Team, porque é barato e boa. Entendeu? E o cara vai e de boa, mano. No Rio de Janeiro, a gente já perdeu atletas ali para essa academia e com a proposta, o cara vai melhorar a vida dele. Pô, que ótimo. Show de bola. A amizade Entendeu? continua e Então, acho bola que pra é frente. a maneira como acontece. Eu vou te falar, Bruno, a maioria das pessoas que saíram dessa forma tentaram voltar. E eu sou bem sincero, cara. Cara, olha só. Você pode voltar para qualquer lugar da GFX, mas na minha academia, ali o Meia, porra, eu não quero estar no mesmo tatame que você. E, cara, de coração, ele vai pro Laos, vai pro Lúcio, vai onde ele quiser, mano. E não tem discussão nenhuma, tá tudo de bom. Eu também não trato diferente, entendeu? Mas ali no tatame... Perdão, isso pra ele tem que reconstruir, né? Tem que reconstruir. Porque, cara, eu acho que uma coisa que eu levo na minha vida é, vamos supor, eu não preciso falar pra minha mulher o quanto eu amo aquela mulher, ou pra minha filha, ou a gratidão que eu tenho por ele ou por você, entendeu? Eu acho que é o dia a dia. Gratidão e amor, eu não tenho que estar falando toda hora. Eu acho que a gratidão é o que você faz a tua vida. Deu pra entender? Concordo. Então, acho que eu nunca vou ser ingrato com as pessoas que me ajudaram. Quem chega a algum lugar sozinho? Ninguém. Ninguém. Então, a gente tem que ser grato por aquelas pessoas que abriram portas para você. Perfeito. Excelente colocação. Pô, é emocionante. Parabéns por pensar assim, velho. É sempre um aprendizado, mas, cara, é parar pra refletir. Não tem, é a voz da experiência, uma pessoa que chegou antes, que viveu muito mais do que a gente, e fica a lição pra todo mundo aí, cara. Cara, agora no último campeonato, pô, o Gutenberg encheu o saco pra ser Jeff Team. Ele não era, eu só trazia nego do Nordeste que era o quê? Jeff Team. Eu nunca trouxe ninguém de fora. E se as pessoas que vieram de fora, Igor Silva, o músico, chegou pra mim e falou assim, Júlio, eu tô sem treino aqui. Foi. Ele já contou essa vou levar história. ele pra Hipólito? Claro, músico. E o músico, quando não tava arbitrando e o Igor ia lutar, eu saía do coro e botava o músico. Sim. A Júlia Bosch. Até hoje, músico gradua ele, dá os graus dele. Exatamente. E a Júlia Bosch chegou lá na Jeff Team e eu liguei pro Formiga. Achei que fosse tatu. Não, é o Tanque, Salgado. Salgado. Michel. Ô, Salgado. Alexandre Salgado. Alexandre Salgado. Salgado, a Júlia tá aqui. Não, Júlio, tá de boa, pô. Segue o baile aí. A garota ganhou um Mundial de Abu Dhabi, eu botei um texto. Pô, parabéns, Salgado, pelo teu trabalho da menina. Sim. Você tá entendendo? Então, acho que a ética, mano, tem que ter. A ética e o respeito, porque é profissional. Você já viu um médico falar mal do outro? Você já viu um médico consultar o cara na esquina? Não existe. A ética deles é
Maneiro, né? E a gente não, cara. O cara só dá, Laus, professor ruim pra caramba. Você tá entendendo? Então a gente quer sempre enaltecer o nosso trabalho e diminuir o outro. Não precisa disso, cara. Você faz o teu trabalho que não adianta, vai aparecer. Essa guerra existe mesmo e, infelizmente, é um trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer acontecer para tentar dirimir isso aqui, para virar mais médico, né? Ser mais postura de médico. Isso. E E uma coisa... concluindo rapidinho aqui, do Gutenberg. Cara, acabou o campeonato agora no Mundial, que ele tocou com o Safe, que era da Jefinho. Olha só como é que a mídia é, cara. O cara chegou pra mim e falou assim, e aí, Júlio, como é que você se sentiu torcendo contra o Gutenberg? Eu falei, que isso, cara? Tá maluco? Eu não torço contra ninguém, não, cara. Eu torço pelo meu time. Mas aí o cara não postou. Por que o cara não postou? Ele queria que eu falasse besteira, entendeu? Eu não vou torcer nunca pra um garoto que, porra, meu irmão, eu ajudei ali. Agora, ele contra o meu time, eu vou ter que torcer pro meu time, irmão. Barrismo. É. Com relação a essa parte de atleta, a gente já entendeu muito bem. E é sempre uma aula ouvir o senhor. Mas com relação à capacitação, qual é a visão que... Faltava isso na GFT. A GFT hoje tem o curso, né, de capacitação. Vocês vieram para Aracaju para tentar fazer num dia só, fazer um compilado ali para trazer evolução. Foi muito inteligente, Laus, essa decisão de vocês de abrir para todo o público. Eu acho que é uma carência muito grande. Quando o Charles criou o BJJ Kids, que ele conversou, Bruno, eu tive uma ideia aqui e queria falar com você. Quando ele me falou, eu fiquei olhando para ele assim, meu irmão, é o que falta no jiu-jitsu. E, cara, na época o Charles falou comigo, Júlio, eu não vou conciliar a GFT, senão o meu público vai ser pequeno. Eu falei, perfeito. Abra isso, não vincula a equipe nenhuma. Porque aí você vai ter muito mais, muito engajamento. Mais gente, e vai orientar muito mais pessoas. Cara, quando 2019, veja, janeiro de 2019, quando teve o curso, meu irmão, eu fiquei, cara, é isso que tá faltando. Tá faltando isso, porque pelo judô eu já tinha feito o curso com o professor doutor Silva Holanda. A Federação de Judô já tinha colocado o curso com um doutor de faculdade. Cara, a gente não via isso no jiu-jitsu. E eu sentia essa lacuna, esse buraco lá. Eu disse, meu irmão, não é possível. Quando o Charles veio com o BJJ Kids, eu fiquei, meu irmão, o jiu-jitsu precisa disso. E comecei a convencer pessoas. Ele, Brunão, veja se consegue trazer gente. A gente conseguiu trazer gente de Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Bahia. Meu irmão, de pronto, já teve 3 pessoas, eu acho, no curso que já saiu, meu irmão, isso aqui vai para Pernambuco, isso aqui vai para Paraíba, isso vai para Bahia. Essa lacuna que tem. A GFT veio com o curso de capacitação com o professor. Talvez tenha demorado muito, talvez tenha sido muito rápido, ou talvez no momento certo. Mas qual é o panorama que o senhor tem com relação a isso? Então, Bruno, quando eu fui atleta minha vida toda, né? E quando me colocaram para dar aula de jiu-jitsu, eu falei assim, porra, que legal, eu quero. E eu comecei a dar aula de jiu-jitsu, eu repeti o que o meu professor fazia, entendeu? E ali eu fui quebrando os atletas, os garotos, entendeu? Porque eu repeti aquilo ali, porra, exército ali, né? E quando eu tive a oportunidade de estudar educação física, através da Universidade de Gama Filho, através do professor Pedro, que me deu bolsa de estudo, aquilo abriu um leque de informação para mim. Eu falei, cara, não, tá tudo errado, cara. Eu tenho que qualificar esse cara para estar pronto para dar uma aula. Como, por exemplo, eu faço essa pergunta, o mínimo. Cara, se o garoto apagar no aula, tu vai fazer como? Júlio, levantar a perninha. Tá bom, e se ele tiver parada cardíaca? O que acontece? Vai fazer o quê? O garoto caiu de cervical, tu vai meter a mão? Então, são coisas assim, rapidamente, para você entender para que o curso. Então, cara, eu sempre tive muito tesão nesse curso. E eu achei um cara que tem mais tesão do que eu. Porra, o Lúcio. Entendeu? O cara tem mais tesão do que eu e tem muito mais conhecimento do que eu, porque ele continua estudando. Então, o cara, concorda comigo? Então, o negócio virou o contrário. Eu passo a aprender com ele. Então, esse cara tomou ali o rumo do curso. Já são 30 e... Sim, acho que 32 esse ano. 32. 32 edições. Foi o primeiro ano. Foi Lá eu estava lá. Março de 2017. 2017. Eu estava no segundo, fiz o curso, né? A gente foi com, acho que uns 4 professores aqui. E refiz agora, né? Já achou diferente? Bem diferente, claro, né? O pessoal vai evoluindo, né? E
E assim, fundamental, né? Todo o conteúdo ali achei bem legal mesmo, assim, a estrutura do curso, Pô, e lá né? usa um cara formado, professor do Então, estado e tal. Bruno, o que acontece? Aí, Uma por exemplo, linguagem o também negócio mais... tá muito fechado no Rio. Aí eu falei pro Lúcio, cara, a gente tem que levar os caras têm que tocar isso aqui. Porra, tem o Laos que é formado, tem o Charles que tá ali, tem uma galera do Nordeste, meu irmão. E a gente, é caro pra vir pra cá, entendeu? Então o que acontece? Não é a metodologia que do Júlio da GFX, né? É uma coisa que a gente passa e o professor, eu não gosto de engessar o professor, nem o aluno. Porque se eu colocar aqui, ó, essa semana você vai fazer isso aqui, no mundo todo, quando você chega na aula e fala assim, programa uma aula e fala assim, cara, muda tudo. Não é verdade? Verdade. Então a gente orienta o cara. A gente dá a noção pro cara abrir a mente dele e ele mesmo formar a tua maneira de dar aula. Essa é que é a nossa ideia. Já faz toda a diferença, né, mas já É. faz toda a diferença, Só porque saber o que você- não fazer já é o Pois é. Exatamente. e faz o cara pensar, né, cara? Isso. Às vezes o cara tem um conhecimento, sei lá, Laos formado há mais de 20 anos. Sim. E aí o cara tá lá engessado, o cara se formou, tá lá parado, nunca mais leu um artigo, nunca mais fez nada nem da área dele, tá ali acostumado com competição, aula. E daqui a pouco o cara faz um curso desse, aí acende a luz amarela ali, poxa, tem que voltar pra literatura. É porque, Bruno, hoje o que acontece, Bruno? De um tempo pra cá, na minha época era vagabundagem, né, da aula de jiu-jitsu. Hoje em dia não, né, cara? Hoje em dia, mano, todo mundo acha que sabe dar aula, deu pra entender? Então, por isso que veio essa ideia e que, pô, graças a Deus, cara, foi um divisor de águas ali dentro da nossa academia para a formação do professor. E com certeza eu tenho total certeza que eles vão dar continuidade aqui no Nordeste, né? Falar só rapidinho como é que foi a ideia desse curso. O mestre falou, poxa, tô querendo ir aí. A gente já estava negociando a vinda dele. Tô querendo ir aí para dar uma movimentada na equipe e, pô, conversar com o Chamos Preta, a gente conversa, tal, não sei o quê. Aí eu falei, aí chamei Charles, vamos, pô, o mestre vai estar aí, vamos tentar trazer ele ficar um tempo aqui com a gente, né? Acho que é a primeira vez que eles ficam muito tempo assim, né? Vão ficar quase uma semana aqui com a gente. A gente fez o roteiro todo. Aí, num café com o Charles, ele, cara, vamos tentar fazer o curso aqui, né? Vamos tentar Massa. fazer o módulo inteiro. Tem né? gente que não consegue, né, Laos, ir Só pro Rio, que- né, cara? É. Não é a realidade Só de todo mundo. que por muito pouco tempo, né? Isso aí foi há menos de 20 dias atrás, né? Aí o Lúcio, pô, cara, a gente trabalha 3 meses esse curso aí para divulgando, né? Divulgando para dar uma galera tal, não sei o que. Aí sentou com o Charles, falou, cara, vamos fazer. Aí, pô, Charles também para essas coisas é fantástico, né? Pensa ali, pô, vamos fazer então, vamos fazer assim, ligamos para os dois, vamos fazer um modo, a gente trabalha a parte de criança, a parte de treinamento de atleta, metodologia de treinamento de atleta e a parte de regra com o Júlio. Aí eu falei, pô, tá massa, o formato tá legal, vamos fechar, né? Fechou a data, vamos fechar, tal, não sei o quê, e vamos começar a vender. Cara, já tem mais de 50 pessoas inscritas, velho. É como eu falei, Laos, Mais de existe 50, e uma... não só da gente aqui, vai vir gente da Bahia, vai vir gente de Cara, Alagoas. existe a lacuna, Tamo aí. cara. Existe essa ânsia. Tem gente querendo informação e não tem de onde tirar. Essa é uma necessidade que o jiu-jitsu precisa. A gente tá muito aula, competição, aula, competição, aula, competição. A gente precisa dar conteúdo ao E professor. tem a cultura do seminário, né? E assim, eu escuto, não é um seminário, cara, né? Assim, tem a cultura, eu faço todos os seminários que tem por aqui, eu procuro fazer por todos, né? Muito legal fazer seminário, muito legal, né? Tá em contato com os professores, mas o que a gente vai mostrar aí sábado vai muito além disso. Lúcio, resumidamente, o que é que a gente vai ter sábado para a gente poder melhorar o cenário do jiu-jitsu sergipano através desse curso diário que vai ter? Vou até começar com... O Laos falou o jiu-jitsu, ele tem a cultura de seminário e por muito tempo os professores achavam, né, ou entendiam na época que saber técnica é ser um bom professor. O cara acha que ele conseguir explicar bem uma técnica é ser bom professor. E hoje a gente entende, né, que ser professor depende de outras competências. Você depende...
mostrar a técnica bem é o menor dos seus problemas. Trabalho, né? E então, assim, você tem que saber estruturar uma aula, você tem que saber conversar no sentido didático com qualquer público, né? Você tem que é o Charles faz ali, por exemplo, a criança hoje é um desafio. E cada vez mais, com as necessidades que está vindo para esse público, estão vindo novos desafios. Que se você não se atualizar, pegar rápido aqui, a minha esposa dá aula para criança muito bem, né? Tá dando aula lá na Matriz. Eu não dou aula para criança há muito tempo. Aí, eu sou 5º grau, já dei aula para criança muito, parei, tem bastante tempo. Podia chegar e falar, não, já dei aula há muito tempo, sou formado. Só que na aula dela, eu sou estagiário. Ela faz as coisas, eu tô aprendendo as coisas com ela. Porque eu não tenho mais essa competência. Porque competência você adquire e perde, se você não estiver trabalhando. Verdade. E o que a gente traz no curso, que a gente vai estar trazendo nessa experiência, são as nossas competências. Hoje, a competência de dar aula para competição, de trabalhar com o público competidor, é o que eu venho trabalhando mais e que eu venho estudando mais. Eu tenho bastante expertise nisso. E já não tenho tanta expertise no que o Charles vai falar, trabalhando com criança. Então, por exemplo, hoje eu não poderia dar um curso para criança, porque não tem essa competência, apesar de já ter dado aula. E às vezes as pessoas não entendem isso. E daqui a um ano, o que ele vai trazer de conhecimento é coisas diferentes de hoje. Já mudou. E daqui a um ano, o que eu vou trazer de conhecimento da parte de alto rendimento são coisas novas. E uma coisa que eu falo para os meus faixas pretas, que serve para quem é professor. Um ajuste muda o jogo. Eu, como faixa preta, eu já assisti o mestre dar o seminário dele várias vezes. Cada vez que eu vou, caraca, a mão do mestre é diferente. Aquilo mudou para mim. Um ajuste muda o jogo. E para professor também. Um ajuste. Às vezes você vai lá, pô, eu já fiz isso. Mas aí tu vê lá, caraca, não tinha prestado atenção nisso. Ou, caraca, essa informação que ele trouxe aqui, da outra vez não tinha. E essa informação é o que eu chamo de pedra angular, né? Que por acaso outro dia eu entendi que era pedra angular, eu não sabia. Até falei com meus alunos que eles faziam uma estrutura de... Antigamente botavam os ferros, quando estava fazendo construção, né, 2 ferros, e vinham trazendo as pedras para fazer o arco. Sim. A pedra angular é a última pedra que ele colocava no meio ali. Não encaixa. Né? Quando ele colocava ela, poderia tirar o ferro, porque ela mesmo se sustentava. Então, às vezes, você vai descobrindo outras pedras angulares por um ajuste. E esse ajuste pode ser na parte técnica, quando você vai no seminário, mas no da aula. Porque quando eu entendo uma forma melhor de dar aula, eu potencializo tudo. Potencializo meus alunos, meus resultados, potencializo quem eu sou, porque eu passo a ver aquilo de forma diferente. Pô, hoje eu sei lidar melhor com esse grupo aqui que eu não sabia antes. Ou vou atender melhor as pessoas. E se eu atendo melhor pessoas, são mais pessoas que vão chegar a mim, são mais situações que eu vou estar trazendo para o tatame e dividindo com meus alunos. Então, da aula são competências, o que a gente está trazendo no curso são novas competências ou ajuste para as competências que a gente já tem. Pô, perfeito. Eu vou pedir uma fala aqui de Charles. Vem pra cá, Charles. Vou pedir uma fala de Charles aqui pra gente dar uma... Pode vir pro meu lugar aqui mesmo. Essa cadeira já foi testada. Vou dar um mortal aqui. Fez a propaganda. Né? Qual é a marca? Qual é a marca? Pode comprar pra você aqui. E aí? Pergunta aí. Ah, tá. A luta é uma herança ancestral da caverna. E na caverna a gente não lutava amigavelmente. E apesar de nós nos sentirmos evoluídos, a gente ainda é da caverna. As pessoas transferem a luta do campeonato para a luta da vida, da profissão. O que Júlio falou aqui é sair da caverna, né? Eu já vi Júlio abrigar na GFT no Rio, uma pessoa da Grace Barra, eu lembro o nome até hoje, Pateta. Que o cara ficou perdido lá, desassistido no campeonato. Eu vou dormir, não sei onde eu vou dormir e tal. Dormiu no banco, pô. Dormiu no banco. Então, há ainda uma barreira das pessoas entenderem que vamos duelar no tatame, nós e os nossos alunos, mas que tem horas que a gente tem que sentar, como os nossos ancestrais sentavam à beira da fogueira para dizer assim, cara, isso aqui eu resolvi assim.
A gente tava conversando no almoço hoje, se é proibido agora tirar foto de criança no tatame e postar. Se você for processado, você perde a causa, não tem como ganhar a causa. Nova lei. Mas a gente também discutiu sobre pagamento de funcionário, como é que é a forma mais viável de pagar o professor na academia e que corresponda aos preceitos jurídicos para você não estar infringindo a lei. E a gente conversa pouco sobre isso. Então, esse encontro aqui, e eu trago a personalidade de Júlio para isso, que, sim, que é uma liderança do jiu-jitsu mundial, e é uma liderança do jiu-jitsu mundial por esse jeito de ser, de gritar à beira do tatame, de lutar, de querer ser campeão, mas de entender que tem hora que tem que se juntar. Tem que se juntar para falar de marketing, de aula infantil, de precificação de mensalidade, do professor cuidar da saúde, o cara que está dando 10 aulas por dia, ele vai aguentar quanto tempo dar 10 aulas por dia, sabe? Então tem muitos assuntos que a gente tem que sentar para conversar na beira da fogueira, como a gente fazia antigamente, os nossos ancestrais. Rabiscava na parede lá, para a maior descoberta. Foi o fogo. Não, foi a roda. Tu vai falar 20 argumentos para dizer que a melhor descoberta foi o fogo. Não, porque o fogo cozia os alimentos e aí a gente teve longevidade. Não, foi a roda porque agora a maior invenção foi a comunicação. Porque quando eu descobri a roda ou descobri algum... Eu balbuciava para alguém, o nosso ancestral, ou riscava na parede da caverna. Porque a roda, o fogo e tantas outras invenções não sairiam para outra sociedade se não tivesse comunicação, qualquer ela que fosse. Então, para fazer campeão, Lúcio vai nos ajudar, né? Não é só campeão, é para prescrever melhor jiu-jitsu. E eu uso o termo prescrever trazendo da medicina. É prescrição. Esse remédio aqui é nessa dose, nesse horário, tal. Que a gente saiba prescrever jiu-jitsu e judô com essa precisão também. O que Júlio vai trazer, alguém que é da nata do jiu-jitsu, tem muita história, viajou o mundo arbitrando como técnico, então vai nos falar de arbitragem de um jeito diferente. Diferente para quem luta, diferente para quem dá aula, diferente para quem vai rolar com mais eficiência, com mais inteligência. E a parte Kids, que é uma coisa que eu faço todos os dias da minha vida. Eu leio, eu pratico, aulas de personal, aula em escola, aula em projeto social, retenção de aluno, conquistar aluno no começo do ano, manter aluno, diálogo com os pais. Às vezes eu proíbo o pai de estar na aula lá, quando eu falo a nossa profissão. É porque eu não estou preparado para dialogar com o pai. Porque o filho fica mimado quando a mãe está lá. Sim. E como é que eu resolvo isso? Porque a mãe não está lá, não me faz corrigir a criança através de jiu-jitsu. O que me faz quando ela está lá, que o filho fica mimado, como é que eu intervenho com ele e com ela? Esse é o jiu-jitsu e o judô que faz esse aluno ficar, porque transformou também a mãe. Então, que a gente consiga fazer o nosso curso agora de sábado, ser uma fogueira, que eu volte melhor para minha casa e que cada professor das equipes co-irmãs, inclusive, voltem para casa melhor e que a gente se abra para conversar mais, né? Porque a gente não está na caverna mais disputando a fêmea, o território ou o alimento. A gente está disputando agora sobreviver, viver, e não só sobreviver, não é ter uma sobrevida com jiu-jitsu, com judô, é ter uma vida. E para ter uma vida, a gente tem que pegar o que nos une, que é a paixão. Eu, Bruno aqui, a gente é viciado em tatame. Então isso é o que nos une, é o que une também o cara da Cactus, que vai para o curso agora, ou da Arca, ou de qualquer equipe que seja. Isso é o que a gente tem de igual. Que a gente também doe tempo para conversar sobre o que a gente tem de igual para a gente crescer. O nosso concorrente é o futebol da quarta, que o cara não vai para academia, sabe? É a cerveja que... O concorrente não é o outro, velho. O outro é um parceiro se a gente souber conversar. Então, obrigado a Lúcio por nos emprestar o seu saber e a Júlio por nos contaminar com esse jeito de ser. Assim, eu vejo Júlio e Barbosa no jiu-jitsu como uma embaixada. A embaixada é um lugar seguro. Tu teve perrengue no país, eu chego ali. Júlio e Barbosa, para mim, são como uma embaixada. Eu tenho perrengue, eu posso procurar Júlio. Independente de que equipe eu seja. Porque vai ser um cara justo, íntegro, sabe? Que vai opinar não pelo ego dele ou para o favorecimento da GFT, ele vai opinar para o bem de todo mundo. Então, obrigado, Júlio, por nos contagiar com esse jeito de ser de jiu-jitsu, que é seu, né? O DNA da GFT é de Júlio, cara. O que ele faz no dia a dia, sabe? E Laos também, Laos ensina muito no silêncio, assim, né?
ele é calado, 30 minutos ali, mas quando ele fala, cara, é uma fala que te... Sabe, é de mestre mesmo, assim, de cara, a fala de Laus ali resolveu aquilo ali, sabe? Ouve muito, presta atenção muito, até acho que isso faz decantar a ideia, e quando a ideia sai boa, sai refinada e resolve vidas também aí. Eu sou falastrão, eu devo falar errado pra caramba. Cabeça grande tem que sair alguma mas coisa é boa. porque tem 2 orelhas e uma boca, né? Pra escutar mais e falar menos, né, bro? Verdade. Pô, é isso aí. Pô, é isso. Vamos. Continue. Senta no colo, cara. Dois aqui, dois aqui. A cadeira foi testada com um. O meu não vem não, pô. Não aguento não. Ai. Só pra complementar, com relação aqui a Laos, quando eu era faixa branca, Pô, tu vai queimar o cara, velho. Ele era moral. O sonho de Bruno é ser chefe aqui, cara. O sonho do Bruno. eu fui o GF, pô. Já Eu fui a origem. Quando eu era faixa branca, eu já via Laos lá nos campeonatos, envolvido com jiu-jitsu. Ajudou a evoluir, talvez um dos primeiros aí, do jiu-jitsu sergipano, que se formou em educação física, que construiu uma história dentro do jiu-jitsu, acho que é exemplo para todos nós. E hoje aí, sei lá, 30 anos depois quase, a gente ainda vê nos campeonatos o cara que vai para lá, já é um cinquentão, esse bigode aí prateado, mas a gente vê Laos no campeonato, e hoje ele e Luciano são os dois mais antigos que tem assim nas competições. Luciano muito menos, fica menos tempo lá, mas Laos fica do começo ao fim, tá sempre participando de todas as ideias. E, Laos, isso faz a diferença. Porque hoje em dia, talvez eu seja um dos caras que mais saiba quem é todo mundo, né? Laos, se Bruno não souber, ninguém sabe. Ele sempre diz, Bruno sabe a graduação, a carta da graduação de todo mundo, cara. Ele diz, Bruno, veja aí, você que sabe. Mas, cara, a importância de ter você, Laos, lá com a gente. Não só você, eu falo você porque é um dos caras mais antigos e tá lá. E o respeito da galera é porque já teve situações de tá todo mundo lá, no momento já tenso ali, tal, isso, aquilo, tal, e lá, os pessoal. E aí todo mundo, tem que respeitar. O que veio o sensei, né? O que chegou antes, né? É aquele que veio antes. É o significado. Então, eu acho muito importante e queria agradecer aqui publicamente de você estar aqui sempre contribuindo. Esse curso que vai trazer melhoria para o nosso esporte, para a nossa profissão, veio através de sua... Colocou a mão ali, deu certo. Teve, claro, a parte organizacional ali com Laos, a boa vontade dos colegas aí do Rio de Janeiro que vieram para cá. Mas, na memória que eu tenho do jiu-jitsu, tudo que aconteceu no jiu-jitsu sergipano, você sempre esteve envolvido para a evolução do esporte. Não que fique registrado aqui, porque isso é bom para a gente hoje que está fazendo federação, que quando eu era branca, azul, roxa lá, era lá os que estavam lá na frente. Na arbitragem, na organização, montando tatame, fazendo evento. E hoje a gente está aqui agora substituindo. E é engraçado o respeito que Laos tem da função. Ele, quando vem falar comigo, com minha esposa, ou com Tarek, Dimitri, ou qualquer outro da diretoria, ele chega lá, cara, não vai com arrogância, não vai porque lá, que eu sou antigo, não vai dar chave de grau em ninguém. Chega lá, conversa, pô, Brunão, isso aqui e tal, pô, isso aqui, o que é que você acha? Tal. Não é assim não. Também tem a hora do não, que é da função da gente, não tem jeito. E tem a hora que não, vamos analisar. Bem pensado. Então, cara, parabéns e obrigado por estar aqui no Jiu-Jitsu. Os professores, tô ansioso para sábado, estar com vocês mais uma vez. Eu sou um cara que faz questão de estar em todos os eventos de Jiu-Jitsu. Sinto essa lacuna, do jeito que eu falei que existe, eu sinto essa lacuna. Talvez eu seja um dos caras que mais tenha participado lá do Kids. E ontem eu conversando com o Júlio, eu tava dizendo, meu filho, esse negócio de Kids de novo, minha filha. Não tem jeito. Quando eu não puder ir, eu disse, não tem jeito. E eu tô sentindo o que o Lúcio falou. Cara, passa no outro ano, já tem uma coisinha nova, um detalhe Com novo certeza. que vai ter lá e eu tô precisando disso aí. Então é isso, pessoal. Eu queria falar uma coisa aqui que ninguém sabe dos bastidores, né? Sobre a federação também. Eu lembro de Bruno me alugando o tatame, há não sei quantos anos atrás, para um evento no Sesc, Sim, sabe? na praia. Na praia. Não, no Sete Senat, lá do Arc. Lá do Sim. Sesc.
E eu lembro do ano passado, cara, teve alguma dificuldade, Bruno vai lembrar melhor que eu aí. Teve alguma dificuldade de transporte no tatame da federação, do campeonato, pós-campeonato. Eu peguei 2 caminhonetes e fui transportar tatame. Eu tava pós-cirurgiado. E eu não sou da gestão da federação, não. Eu carreguei tatame até 3h30 da manhã ano passado. Pós-cirurgiado. E me disse, você tá pegando peso? Eu falei, não, só dirigindo aqui mesmo. Só dirigindo aqui mesmo, eu sou mais um motorista. Teve alguma dificuldade com o transporte, então assim, o trabalho incansável de Bruno, Dimitri, Tarik, sabe? Eu sei do perrengue que é, sabe? As desavenças, as queixas As que críticas, tem, as quem não- críticas. Quem não sabe fazer porra nenhuma e critica quem faz. É fogo. Então, cara, só sabe, eu sou grato à federação como professor, porque eu sei o trampo que é, e aquele trampo me ajuda, cara, ajuda a minha academia, a minha empresa, a minha equipe a Verdade. funcionar. É isso aí. Show. Vamos pro próximo. Nossa! Oba. Nossa.